Pegue sua Bíblia. Quero ler apenas um versículo que está em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Sem conselhos, o povo perece, o povo cai. Mas na multidão de conselhos estamos seguros. Quem pode dizer amém por esta palavra? Eu quero falar com o tema a maior decisão de todas. Diga, a maior decisão de todas. Todos os dias tomamos as mais diferentes decisões. Algumas são imperceptíveis. Outras, nós as tomamos com consciência. Outras, de suma importância. Algumas decisões que são tomadas são para responder a uma necessidade do cotidiano. Outras, para responder pelo nosso destino. Decisões para agora e para amanhã. Muitos subestimam, outros superestimam as tomadas de decisões. Mas escute, todas as decisões, todas, são importantes. Todas as decisões são importantes. De alguma forma, eu e você, nós somos resultados de decisões que tomamos ou que tomaram por nós. Eu tomo decisões pela Sara. Um dia a Sara vai tomar as suas decisões. Um dia meu pai tomou decisão no meu lugar. Isso pode acontecer, aliás, em qualquer momento da vida. Um líder pode tomar uma decisão por seu liderado, ou conduzir a isso, ou influenciar a uma decisão. Um patrão, um chefe, um gerente, quem quer que seja que esteja numa posição de autoridade sobre alguém, pode interferir numa tomada de decisão. Pode. Ou eu tomei e estou aqui hoje, ou tomaram por mim. Quando se trata do ministério, eu gosto de contar uma história, porque tem gente que diz assim: pastor, como é que é o chamado? E eu gosto de explicar de uma forma um pouco que cômica como acontece o chamado. Porque tem gente que acha que o pastor tem os anjos abanando ele o dia inteiro e à noite ele chega no culto para pregar. Mas não é assim. Conta-se que um rico fazendeiro ofereceu uma festa e disse o seguinte: eu quero que a minha filha se case com um homem forte, um cabra macho. E aí ele pegou a piscina que tinha na sua fazenda, colocou crocodilo, serpente, piranha, e disse assim na festa: o homem que entrar nessa piscina e sair vivo do outro lado, vai ganhar metade do que eu tenho e vai casar com a minha filha. E a festa aconteceu, a música estava meio tom, e todo mundo dançando para cá e para lá. De repente se ouviu um barulho. Tchum! Todo mundo parou, a música foi interrompida, e aí começaram a olhar para a piscina,
E de repente um correu para um lado e para o outro, porque quem estava dentro da piscina pegou o crocodilo e jogou para um lado, pegou cobra, jogou para outro, pegou piranha, jogou para cá, e saiu do outro lado um rapazinho, magrelinho. E quando todo mundo viu, disse: uau, como é que pode? Como é que pode? Esse é macho mesmo. Esse vai casar com a filha de um fazendeiro. Esse aí sim, hein? E começaram a aplaudir, fazer festa, e quiseram pegar ele para levantá-lo. E aí ele disse: calma, 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 calma. Eu fico com a metade de tudo que o fazendeiro tem. Eu caso com a filha dele. Mas antes eu quero saber quem me empurrou na piscina. Resumindo, o chamado é lindo, porque quando se vê um pregador, quando se vê um crente trabalhando na obra de Deus como voluntário, é lindo, é maravilhoso servir, é lindo. Mas as renúncias que foram feitas não são observadas. E literalmente vou dizer como me sinto às vezes, com um amigo gentil, que me empurrou para dentro da piscina, chamado Espírito Santo. Vai lá, filho, e você cai e tem que resolver problemas que nunca imaginou antes que existiam. Olha só, não é problemas que você pensa que não tinha capacidade de resolver, são problemas que você pensou que nem existiam. Ah, meu irmão, mas eu vou dizer uma coisa: graças a Deus que o mesmo Espírito Santo que te empurra para essa piscina é o mesmo Espírito Santo que te sustenta. Então, às vezes nós tomamos decisões, e às vezes tem gente que toma decisões pela gente. Mas eu quero lhe chamar a atenção para algumas verdades. A primeira delas é: as decisões de hoje decidem o amanhã. Diga: as decisões de hoje decide o meu amanhã. O amanhã pode ser o dia depois de hoje, ou um tempo depois de dias, semanas, meses ou anos ou até décadas. Mas o amanhã está à sua frente. As decisões que nós tomamos mudam situações, podem pôr um fim num problema ou até mesmo gerar outro. Aliás, às vezes Deus tem essa tratativa com a gente. Qual, pastor? Ele permite problemas se intensificarem, surgirem, agravarem, a fim de empurrar a gente para uma piscina. Ele permite a gente ficar, como diz, na sinuca de bico, para acordarmos para algumas realidades, o que Ele quer fazer na nossa história e na nossa vida. Então esteja atento, diga amém. As decisões podem afastar algumas pessoas que até estão perto e atrair outras. E por causa do que, pastor? Propósito. Pastor, tem gente que se afastou de mim. É porque Deus ouve palavras que você não está ouvindo. Deus ouve sussurros, Deus observa corações e as intenções. Ele vê o que você não vê. Então não deixe de tomar a decisão por causa de A ou B. Esteja atento. Às vezes a decisão que a gente acaba tomando nos leva de verdade ao isolamento, à solidão. Porque ninguém consegue comungar com a gente diante daquilo que a gente está enfrentando. Você está cheio de amigos, mas não tem um amigo para compartilhar a sua dor.
Diga amém. A falta de decisão, ou seja, a indecisão, faz o seu futuro ser incerto. Indecisão, incerteza. A indecisão é a decisão de não tomar nenhuma atitude. E é triste. É a inércia, ociosidade. Todas as decisões importantes exigem cuidado, discernimento, tempo de observação. Toda decisão importante requer medição de consequência. Uma decisão que você não para medir a consequência se prepare, vai ficar ruim. Eu sei que existem decisões que não podem ser deixadas para depois, tem que ser tomada agora. Como diz o pastor Silmar Coelho, ele fala: olha, tem um amigo que a sogra dele morreu, e aí a família se reuniu, e eles começaram a dizer o seguinte: pois é, quem vai pagar? Um falou, vai custar tanto, quem ajuda? E eles ficaram enrolando, eu cheguei, né? E aí esse meu amigo falou: rapaz, estão todo mundo aí discutindo, porque minha sogra morreu. O que você me diz, pastor Silmar? E o pastor Silmar falou para ele: pelo amor de Deus, sua sogra morreu, paga de uma vez. Vai que ela ressuscita. Nessa hora não dá para brincar, né? Mas eu acho engraçado quando ele fala isso. Tem coisa que não dá para ficar enrolando, engambelando, deixando para amanhã. Tem coisa que é decisão que precisa ser tomada agora, já. De caráter urgente. Diga amém. Outras são tomadas de acordo com um processo. Deus fala através da pregação, Deus fala através de uma pessoa, Deus fala através de uma situação, Deus fala através de problemas. Me conte o problema que você está enfrentando e eu vou dizer para você o que Deus está falando. A gente é que entra naquela neura de dizer: por que sou eu que estou sofrendo isso? Por que é que sou eu que estou padecendo? Olha o que eu estou passando. E a gente fica na autocomiseração, achando que a gente é coitadinho. Deus está falando e a gente acha que é coitadinho. Não, tudo o que está acontecendo com você, todo o problema que você está enfrentando, é Deus te encaminhando para uma tomada de decisão. Então esteja atento para decidir. A gente toma decisão às vezes importantíssima. Eu um dia tive que tomar a decisão de vir para Florianópolis. Apesar de meus amigos, quase que 99%, torcerem contra, me advertirem de que eu tinha apenas 26 anos, não era capaz o suficiente, mesmo ouvindo e tendo todo mundo contra, eu tive que tomar uma decisão. E a coisa mais importante, eu tinha todos os amigos contra, mas eu tinha uma mulher de Deus do meu lado. Mulher de Deus do meu lado. Porque quando eu ia esmorecer na fé, eu ouvia uma palavra: quem te chamou foi Deus, não foi o homem. Quando você sabe qual é o seu propósito, quando você sabe que Deus está na decisão que você tomou, você não teme nada, você parte para dentro, você parte para cima. Então a gente toma decisão, algumas
vão mudar o senso do nosso destino. E é assim que Deus faz. Com quem que você casou? Pastor, não aguento a minha mulher. Vamos perguntar para ela se ela te aguenta. Você casou, você decidiu por isso, por aquilo, onde trabalhar, onde morar, você foi tomando decisão. Então, as decisões são importantes. E eu quero aqui observar com você alguns exemplos de decisões péssimas que foram tomadas. E eu quero começar falando do rei Saul. Sabe por quê? Saul é o típico que começa bem, mas termina mal. Começa bem e termina mal. A precipitação leva Saul à rejeição. Ele fez o que era certo. Olha, era certo oferecer sacrifícios ao Senhor. Certo! Oferecer sacrifício ao Senhor, uma coisa nobre, linda. Ele fez o certo, do jeito errado, na hora errada. A impaciência produziu um péssimo resultado. E a gente olha lá para o primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 8 a 10, nós lemos o seguinte: e esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E sabe qual é a continuação dessa história? Samuel pergunta: o que é que você fez? Por que é que você não me esperou? Sabe qual é a resposta de Saul? Eu tive medo. Eu tive medo. Escute o que eu vou falar para você aqui, ó. Não basta saber fazer, não basta saber o que é certo, é preciso estar debaixo da autoridade de Deus. Eu vou repetir: não basta saber fazer, não basta saber, sabe, o que é certo, precisa estar debaixo da autoridade de Deus. Quando o princípio é quebrado, a rejeição aparece. Mas tem um outro exemplo. Você sabe que daí vem Roboão. O rei Roboão toma uma decisão péssima. Quem é Roboão? Roboão é filho de Salomão. O sábio Salomão, que escreveu Eclesiastes, Provérbios. Mas Roboão não ouve nem os conselhos de seu pai. Ao invés disso, ele ouve os conselhos de seus amigos que cresceram com ele. Os conselheiros de seu pai são procurados por ele, e ao invés de ouvi-los, ele rejeita e dá ouvido à galera, à turma, à gentalha, a gente sem experiência. Olha que decisão terrível. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 6 a seguir, diz assim: e teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão. Eles estiveram aonde? Na presença de seu pai Salomão. Como aconselhais vós que se responda a esse povo? Porque o povo vem pedir que ele tenha o recolhimento de impostos mais brando do que seu pai. E aí esses homens disseram para Roboão: se hoje fores servo deste povo e o servis, e falares boas palavras, todos os dias serão teus servos.
Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes: que aconselhais vocês que respondamos a este povo? Alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens, versículo 10, que haviam crescido com ele, lhe falaram: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Olha o conselho que ele sofre, olha o conselho que ele recebe, e olha ele passando adiante disso. Um conselho mau gerou destruição. Diga: um conselho mau põe tudo a perder. Diga mais uma vez: um conselho mau põe tudo a perder. Não tome decisão permanente em tempo de crise. Vou repetir: não tome decisão permanente em tempo de crise. Tenha cuidado, tenha critério, saiba se posicionar diante da crise. Sabe por quê? A crise não é eterna. A crise tem hora para terminar e tem hora para, olha aqui, ó, a crise tem hora para começar e tem hora para acabar. Deus sabe quando a crise termina. Eu quero que você diga isso: Deus sabe quando a crise termina. E eu quero te dar um exemplo apenas de uma tomada de decisão excelente. Nós vamos encontrar um moço que é levado para a Babilônia, e o nome dele é Daniel. Daniel teve a oportunidade que a maioria das pessoas gostariam de ter, e ele resistiu a esta oportunidade. Para quê, pastor? Para honrar a Deus. Lá em Daniel capítulo 1 versículo 8 diz: e Daniel propôs no seu coração e decidiu firmemente não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele decidiu firmemente. Diga: decidir firmemente. Porque tem gente que toma uma decisão hoje, mas logo ali na frente esquece. Tem gente que toma uma decisão num dia, aí acontece qualquer coisa, no outro dia muda a decisão que tomou. Tem gente que é jogado de um lado por outro por qualquer tipo de ventania. Mas eu e você precisamos tomar uma decisão firme. Que decisão firme é essa, pastor? Nós vamos honrar a Deus até o último dia da nossa existência nessa terra. Não existe maior decisão do que essa: depender de Deus em todo o tempo, entregar o destino, o controle, a sua história para Ele. Escute, a honra precede a recompensa. Eu quero que você diga isso: a honra precede a recompensa. Quando você honra a Deus, quando você decide honrar a Deus, Ele mesmo vem com recompensa sobre a sua vida. Ora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Diga: se eu me aproximar de Deus, vai acontecer algo na minha vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Ah, meu irmão, existem decisões que podem ser tomadas depois, mas existem decisões que precisam ser tomadas hoje.
E tem uma decisão que você precisa fazer todos os dias. Quando eu lembro desse tipo de decisão, eu me lembro de uma música do Tales que diz: mas todo dia o pecado vem e me chama, mas todo dia vem a tentação e me chama, mas eu escolho, eu decido, eu tomo uma decisão, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho correr para Ele. O vento vai soprar e você não pode ser levado pelo vento. Não, mesmo que o vento seja contrário e exija muito de você para você chegar até perto do mestre, mesmo que tenha isso, encare o vento contrário, vá com toda a sua força e se agarre a Cristo, porque Ele garante recompensa sobre ti.